Eu cozinhei durante horas, mas durante o jantar minha nora me deu um prato vazio. Ela me disse: você não merece comer. Eu dei a ela uma lição que jamais esquecerá. Antes de começarmos, faça uma pausa por um momento e me diga uma coisa. De onde no mundo você está assistindo e que horas são aí agora? Talvez seja o nascer do sol no Brasil, meia-noite em Portugal, tarde no Canadá ou anoitecer na França. Não assista em silêncio. Deixe um comentário aqui embaixo e vamos ver até onde essa história chega pelo mundo. Agora, aproxime-se, e vamos começar. O silêncio tomou conta da sala de jantar. Todos os olhares se fixaram em Dona Isolina, que segurava um prato vazio nas mãos trêmulas. Aos 68 anos, ela nunca havia sentido tamanha humilhação. A mesa estava repleta de pratos que ela mesma preparou durante todo o dia: feijoada completa, arroz branco soltinho, couve refogada, farofa com bacon, e o pudim de leite condensado que seu neto Tiago tanto amava. O que significa isso, Débora? Isolina perguntou com voz embargada, olhando para a nora que permanecia de pé ao lado da mesa. Débora sorriu friamente. Aos 35 anos, era uma mulher elegante e determinada, que sempre fazia questão de demonstrar quem mandava naquela casa. Significa exatamente o que você está vendo, Dona Isolina. Um prato vazio. Porque é isso que você merece depois de tudo o que fez. Maurício, filho de Isolina e marido de Débora, engasgou com o vinho. Débora, o que você está fazendo? Mamãe passou o dia inteiro cozinhando para nós. Para nós? Ou para se mostrar como a pobre vítima de sempre? Débora respondeu, sem tirar os olhos de Isolina. Diga a verdade, sogra. Conte para todos por que eu estou fazendo isso. O pequeno Tiago, de apenas 7 anos, olhava assustado de um adulto para outro. Mamãe, por que a vovó não pode comer? Ela fez pudim. Isolina sentiu os olhos marejarem. Durante 40 anos, a cozinha tinha sido seu domínio, seu refúgio. Após a morte do marido, Arnaldo, há 2 anos, ela havia se mudado para a casa do filho. Nunca imaginou que seria tratada como uma intrusa, muito menos humilhada na frente de toda a família. Filha, você não pode fazer isso, interferiu Dona Marlene, mãe de Débora, que também estava presente no jantar. Seja qual for o problema, existe outra maneira de resolver. Débora bateu a mão na mesa. Não existe outra maneira. Ela precisa sentir na pele o que eu senti por anos. Você não merece comer desta mesa, Dona Isolina. Não merece fazer parte desta família. E hoje todos vão saber por quê. Isolina segurou o prato vazio contra o peito como um escudo. Uma gota solitária escorreu por sua face enrugada enquanto uma única certeza se formava em sua mente. Aquele prato vazio transbordava de injustiça. E pela primeira vez em sua vida, ela não abaixaria a cabeça. Você está muito enganada, minha filha, Isolina disse, com uma calma surpreendente. E vai aprender uma lição que jamais esquecerá. Quem era esta mulher que a desafiava com tanto ódio? E como Isolina, que sempre dedicou sua vida à família, havia se tornado alvo de tanto desprezo? O aroma de café fresco e pão de queijo invadia a cozinha da casa de Isolina e Arnaldo todas as manhãs. Era um ritual que perdurou por 4 décadas. Ela acordava antes do sol, preparava o café da manhã e cantarolava baixinho enquanto a casa ainda dormia. Você vai acabar acordando até os vizinhos com essa cantoria, Iso, dizia Arnaldo, entrando na cozinha ainda sonolento, 5 anos antes dos eventos do jantar fatídico. É assim que afasto os maus espíritos, ela respondia, servindo-lhe uma xícara fumegante. E garanto que você tem o melhor café de Ribeirão Preto. Naquela época, a vida de Isolina era simples e previsível. Arnaldo trabalhará como contador por 42 anos, e ela dedicara sua vida ao lar e aos 2 filhos, Maurício e Clarice. A filha havia se mudado para Portugal há mais de uma década, enquanto Maurício permanecerá na mesma cidade, casando-se com Débora, uma professora universitária que Isolina conheceu quando o filho ainda estava na faculdade. No início, o relacionamento entre sogra e nora era cordial, ainda que nunca caloroso. Débora vinha de uma família onde as mulheres priorizavam carreiras profissionais, enquanto Isolina representava uma geração de mulheres que encontraram realização no lar. A vida mudou drasticamente quando Arnaldo faleceu de infarto. De repente, Isolina se viu sozinha na casa onde criará seus filhos. Mãe, não faz sentido você ficar nessa casa enorme sozinha, Maurício argumentou. Temos um quarto sobrando. Venha morar conosco. Débora estava ao lado dele,
sorrindo, mas seus olhos permaneciam frios. Claro, Dona Isolina. Será temporário, até decidirmos o que fazer com a casa do seu Arnaldo. Aquela palavra, temporário, deveria ter sido o primeiro aviso. Mas Isolina, fragilizada pelo luto, aceitou a proposta do filho. A mudança para a casa de Maurício e Débora aconteceu uma semana depois. No primeiro mês, tudo parecia funcionar. Isolina ajudava com as tarefas domésticas e cuidava do neto Tiago quando os pais estavam ocupados. Seu maior prazer era cozinhar para a família, mantendo vivas as receitas que aprenderá com sua própria mãe. Vovó, sua comida é a melhor do mundo, exclamava Tiago, devorando o empadão de frango que ela preparava. Débora observava a cena com um sorriso tenso. Tiago, não fale de boca cheia. E lembre-se que precisamos controlar o sal e a gordura. Foi numa tarde de domingo, enquanto organizava algumas fotografias antigas, que Isolina ouviu sem querer uma conversa entre Maurício e Débora no quarto ao lado. Precisamos resolver isso logo, Maurício. Sua mãe está se acomodando como se fosse ficar aqui para sempre. E qual é o problema se ela ficar? Minha mãe cuida do Tiago, cozinha para nós. O problema é que não foi isso que combinamos. Ela deveria vender aquela casa, comprar um apartamento menor e seguir a vida dela. Ou você esqueceu do nosso plano? Aquela tarde foi a primeira vez que Isolina sentiu o gosto amargo da rejeição na casa do filho. Nos meses seguintes, notou como Débora começou a criar pequenas regras, horários para usar a cozinha, comentários sobre como sua presença constante poderia atrapalhar a intimidade do casal, reclamações sobre o quanto Tiago estava ficando mimado pela avó. A situação piorou quando Débora começou a questionar por que a casa de Arnaldo continuava fechada, e o que exatamente Isolina pretendia fazer com os bens da família. Naquela noite, enquanto guardava os utensílios de cozinha, Isolina percebeu que algo mais profundo estava em jogo. Não era apenas sobre sua presença na casa, era sobre herança, dinheiro e o controle que Débora queria exercer sobre tudo e todos. Um calafrio percorreu sua espinha quando ela finalmente entendeu. Não era mais bem-vinda no lar de seu próprio filho. A primeira vez que Isolina realmente sentiu medo foi numa manhã de terça-feira, 3 meses antes do incidente do prato vazio. Ela estava preparando o café quando Débora entrou na cozinha, já vestida para o trabalho, segurando uma pasta de documentos. Dona Isolina, preciso que olhe estes papéis, disse Débora, empurrando os documentos sobre a mesa. São para a venda da casa do seu Arnaldo. Isolina secou as mãos no avental, confusa. Venda? Mas eu não autorizei nenhuma venda, Débora. É exatamente por isso que trouxe os papéis. Já se passou mais de 1 ano e aquela casa continua fechada, acumulando poeira e despesas. Maurício e eu conversamos, e achamos que está na hora de resolver essa situação. O coração de Isolina acelerou. A casa onde viverá por 40 anos não era apenas um imóvel, guardava memórias de toda uma vida com Arnaldo. Aquela casa foi construída pelo meu marido, tijolo por tijolo. Não é uma decisão que possa ser tomada assim, de repente. Débora ajustou os óculos de armação fina e suspirou teatralmente. Dona Isolina, vamos ser práticas. A senhora está vivendo aqui conosco há mais de 1 ano. Seu filho trabalha o dia inteiro para sustentar esta casa. Não acha justo que a senhora contribua financeiramente? Afinal, quanto custa manter uma pessoa extra sob nosso teto? Isolina sentiu o sangue gelar nas veias. Então é isso. Estou sendo cobrada pela minha estadia na casa do meu filho. Não distorça minhas palavras. Estou falando de justiça familiar. Clarice também tem direito à parte dela na herança, não tem? Ou a senhora pretende ignorar sua filha só porque ela está longe? A menção à filha foi como uma punhalada. Clarice havia se mudado para Portugal após uma briga com Maurício sobre a empresa da família que Arnaldo deixará para o filho administrar. Isolina mantinha contato com a filha por telefone, mas a relação entre os irmãos permanecia estremecida. Minha filha nunca foi esquecida, Débora. E os bens do meu marido serão divididos conforme ele deixou em testamento. Testamento? Débora questionou, com um brilho estranho no olhar. Que testamento? Naquele momento, Maurício entrou na cozinha, ajeitando a gravata. Bom dia. Que cheiro bom de café. Percebendo a tensão no ar, parou. Aconteceu alguma coisa. Sua esposa está me pressionando a vender a casa do seu pai, respondeu Isolina, tentando manter a compostura.
Maurício lançou um olhar de reprovação para Débora. Já conversamos sobre isso. Eu disse que minha mãe decidiria quando estivesse pronta. E quando será isso? Daqui a 5, 10 anos. Débora retrucou, recolhendo bruscamente os papéis. Enquanto isso, Clarice não recebe nada e nós sustentamos sua mãe. Isolina sentiu o corpo tremer. Eu nunca pedi para ser sustentada. Posso voltar para minha casa hoje mesmo. Não, mãe, não é isso. Tentou explicar Maurício. Talvez seja melhor mesmo, cortou Débora. Assim cada um fica no seu lugar, e ninguém precisa se sentir indesejado. Aquela palavra, indesejada, ecoou na mente de Isolina pelo resto do dia. À noite, quando tentou conversar com o filho a sós, ele parecia evasivo. Mãe, Débora está estressada com o trabalho. Ela não quis dizer aquilo. Você sabe como ela é, prática demais às vezes. Mas Isolina sabia que era mais do que estresse. Nos dias seguintes, Débora começou a organizar jantares com amigos sem avisá-la, fazendo questão de não incluir pratos preparados por ela. Comentários sobre a necessidade de Isolina ter sua própria vida tornaram-se frequentes. Até mesmo o pequeno Tiago foi proibido de passar tanto tempo com a avó para não criar dependência emocional. Uma semana depois, Isolina encontrou, por acidente, um envelope na escrivaninha de Maurício. Dentro, havia uma avaliação imobiliária da casa de Arnaldo e um rascunho de procuração em seu nome. Estavam planejando vender a casa sem seu consentimento. Naquela noite, deitada na cama do quarto de hóspedes que nunca se tornará realmente seu, Isolina chorou silenciosamente. Não apenas pela traição, mas pela dúvida que agora a consumia. Teria ela criado um filho capaz de conspirar pelas suas costas? E como ela, aos 68 anos, encontraria forças para enfrentar essa ameaça que crescia dentro de sua própria família? A resposta viria de onde ela menos esperava. O mercado municipal de Ribeirão Preto fervilhava de cores e vozes naquela manhã de sábado. Isolina caminhava entre as barracas, escolhendo cuidadosamente tomates e manjericão para o molho que pretendia preparar. Era seu pequeno ato de resistência, continuar cozinhando, mesmo sentindo-se cada vez mais uma estranha na casa do filho. Iso, que surpresa te encontrar aqui. Ela se virou e viu Jurema, sua amiga de mais de 30 anos. Com seus cabelos grisalhos sempre presos num coque e óculos coloridos, Jurema era conhecida por falar o que pensava sem rodeios. Jurema, que bom te ver, Isolina sorriu, o primeiro sorriso genuíno em dias. Estou te ligando há semanas. O que aconteceu? Desde que você foi morar com seu filho, parece que sumiu do mapa. Isolina hesitou, olhando ao redor como se temesse ser ouvida. As coisas não estão fáceis, Ju. Vamos tomar um café. Não aceito não como resposta. Minutos depois, sentadas num café no canto do mercado, Isolina finalmente desabafou. Contou sobre as pressões de Débora, a passividade de Maurício, os documentos da casa que encontrara, e o crescente sentimento de ser um fardo para a família. Aquela casa tem um significado enorme para mim, Jurema. Não é só um imóvel. É onde Arnaldo e eu construímos nossa vida, onde criei meus filhos. Jurema apertou sua mão por cima da mesa. E o que seu Arnaldo deixou escrito no testamento? Ele sempre foi tão organizado. Este é outro problema. O testamento está no cofre do escritório que agora Maurício administra. Arnaldo deixou tudo bem dividido, a casa para mim enquanto eu viver, depois para os 2 filhos em partes iguais, e a empresa para Maurício administrar, mas com porcentagem dos lucros para Clarice. E Débora sabe disso. Tenho quase certeza que não. Maurício nunca foi de discutir detalhes financeiros com ela. Arnaldo sempre o aconselhou a manter certa independência. Jurema ajustou os óculos, pensativa. Talvez aí esteja o problema. Débora acha que pode colocar as mãos em tudo, mas não sabe que já está decidido em testamento. No outro lado da cidade, naquele mesmo momento, Débora estava sentada no escritório de sua casa, com vários papéis espalhados sobre a mesa. Seu olhar fixo na tela do computador onde revisava o extrato bancário da empresa da família. Algum problema? Perguntou Maurício, entrando na sala. Débora retirou os óculos, massageando as têmporas. Estou tentando entender por que uma parte dos lucros da empresa é transferida todo mês para uma conta em Portugal. São quase 15% do faturamento, Maurício. Ele engoliu em seco. É a parte da Clarice.
Está no testamento do meu pai. Como é que é? Sua irmã, que nunca moveu um dedo por essa empresa, recebe 15% dos lucros todo mês. Foi a vontade do meu pai. A empresa é legalmente minha, mas Clarice tem direito a uma porcentagem. Foi o acordo quando ela decidiu seguir carreira em Portugal. Débora levantou-se, indignada. E por que nunca me contou isso? Trabalhamos como loucos, eu abri mão da minha carreira acadêmica para te ajudar na administração, e 15% vai para alguém que nem sequer pisa no Brasil. Não foi decisão minha, Débora. Não, foi decisão do seu pai, que sempre protegeu Clarice. E agora sua mãe quer ficar com aquela mansão só para ela, enquanto moramos neste apartamento apertado. Maurício passou a mão pelo rosto cansado. Não é bem assim. É exatamente assim. Sua mãe está escondendo o testamento porque sabe que é injusto. Por isso não quer vender a casa. Enquanto isso, estamos sustentando ela aqui. No mercado municipal, Jurema fazia uma sugestão que mudaria tudo. Isolina, você precisa procurar o Dr. Tadeu. Ele era amigo do Arnaldo e conhece todas as questões legais da família. Se o testamento está no cofre do escritório, ele pode ajudar você a recuperá-lo. Não sei se tenho coragem de enfrentar isso, Ju. E vai deixar que pisem em você? Que tomem o que é seu por direito. Onde está aquela Isolina que enfrentou a diretora da escola quando Maurício foi injustamente acusado? Que cuidou sozinha da sua mãe com Alzheimer por anos? Isolina sentiu algo despertar dentro dela, uma força que havia adormecido desde a morte de Arnaldo. Você tem razão. Vou falar com o Dr. Tadeu na segunda-feira. O que ela não sabia era que, enquanto caminhavam para fora do mercado, Teresa, a melhor amiga de Débora, as observava de longe, não por acaso. E logo estaria ao telefone, relatando o encontro. No caminho para casa, Isolina comprou um caderno novo. Na primeira página, escreveu com letra firme: meu plano para recuperar minha dignidade. O primeiro item da lista: ligar para Clarice em Portugal. Enquanto isso, em casa, Débora olhava para o calendário da cozinha, circulando uma data. Neste dia, murmurou para si mesma, vamos resolver essa situação de uma vez por todas. Era o aniversário de morte de Arnaldo, para o qual Isolina já planejava um jantar especial em sua memória. Um jantar que se tornaria inesquecível, por razões que ninguém poderia prever. A cozinha estava um caos controlado na manhã do aniversário de 1 ano da morte de Arnaldo. Isolina havia acordado antes do amanhecer, determinada a preparar todos os pratos favoritos do falecido marido, feijoada completa, que ele adorava mesmo não sendo um prato de ocasiões formais, coxinhas de frango com catupiry, que sempre pediam quando namoravam, e o pudim de leite condensado que era tradição nas comemorações familiares. Cada panela que fervia, cada tempero que adicionava era uma forma de manter Arnaldo presente, de honrar sua memória. Mas também era um ato de afirmação. Esta ainda era sua família, apesar de tudo. 3 dias antes, ela havia finalmente conversado com o Dr. Tadeu. O advogado confirmou suas suspeitas. O testamento estava legal e devidamente registrado, garantindo seus direitos sobre a casa e estabelecendo a divisão dos bens entre os filhos. Dona Isolina, a senhora tem todo o respaldo legal. Ninguém pode vender aquela casa sem seu consentimento. Aquela certeza lhe deu forças para enfrentar o que viria. Por volta das 6 da tarde, enquanto colocava os últimos toques na mesa decorada com as melhores louças da família, Débora entrou na cozinha. Vejo que a senhora não economizou esforços, comentou, inspecionando os pratos. Espero que tenha feito opções sem carne de porco para os convidados. Que convidados? Isolina perguntou, surpresa. Ah, não comentei? Convidei meus pais e alguns amigos próximos. Afinal, seu Arnaldo era querido por muitos, não apenas pela família. O sangue de Isolina ferveu. Aquilo era uma clara provocação. Débora sabia que ela havia planejado uma reunião íntima, apenas com a família. Você poderia ter me avisado, Débora. Preparei comida para 5 pessoas. Não se preocupe, respondeu a nora com um sorriso frio. Pedi alguns pratos de um buffet. Chegarão em 1 hora. Era uma humilhação calculada. Depois de um dia inteiro cozinhando, seus pratos seriam dispensados por comida de buffet. Quando Maurício chegou do trabalho e descobriu a situação, tentou amenizar. Mãe, tenho certeza que Débora só queria ajudar, vendo quanto a senhora já trabalhou hoje.
Seu pai detestava a comida de buffet, Isolina respondeu secamente. Ele dizia que faltava alma. Os convidados começaram a chegar. Entre eles, Teresa, a amiga de Débora que a vira com Jurema no mercado, e seu marido Ricardo, um advogado que, Isolina logo descobriu, estava interessado na compra de sua casa. Dona Isolina, Débora mencionou que a senhora está considerando vender a casa do Jardim Sumaré. Seria um investimento perfeito para nós, que estamos procurando algo maior. Ela olhou para Débora, que fingia organizar as taças de vinho, claramente ouvindo a conversa. Receio que houve um mal-entendido, respondeu Isolina com firmeza. Não tenho intenção de vender a casa do meu marido. Foi nesse momento que Débora interveio. Na verdade, Ricardo, estamos em processo de avaliação. A casa é grande demais para ficar vazia, e como parte da herança, precisa ser decidido em família o que fazer com ela. O salão ficou repentinamente silencioso. Todos os olhares se voltaram para elas. Não há nada a decidir, Isolina disse, erguendo a voz mais do que pretendia. A casa é minha por direito de usufruto vitalício, conforme determinado no testamento de Arnaldo. Débora empalideceu. Que testamento? O mesmo que determina que 15% dos lucros da empresa vão para Clarice mensalmente. O testamento que seu marido conhece muito bem, mas aparentemente não compartilhou com você. Maurício, que conversava com outros convidados, aproximou-se rapidamente ao ouvir o tom da conversa. Mãe, acho que não é momento para. É o momento perfeito, filho. No dia em que lembramos seu pai, também devemos lembrar seu senso de justiça. Ele deixou tudo organizado para que ninguém fosse desfavorecido. Débora largou a taça sobre a mesa com força excessiva. Então a senhora sabia o tempo todo. Sabia dos 15% que vão para Portugal, enquanto finge ser uma pobre viúva que precisa da caridade do filho. Caridade. A voz de Isolina tremeu de indignação. Você acha que é caridade um filho acolher sua mãe? Passei minha vida cuidando dessa família. Abri mão de uma carreira para criar meus filhos enquanto Arnaldo construía a empresa que hoje sustenta vocês. E agora quer controlar tudo do além-túmulo, através desse testamento que ninguém viu. Já chega, interveio Maurício. Vocês duas vão acabar com a noite. Seu pai sabia o que estava fazendo, continuou Isolina, ignorando o filho. Ele conhecia o valor de cada um. Sabia quem realmente se importava com a família e quem só se importava com o dinheiro. Foi o estupim. Débora avançou para Isolina, parando a centímetros de seu rosto. A senhora não passa de uma manipuladora. Usa essa imagem de vovozinha dedicada, mas na verdade está sugando essa família há anos. E se Arnaldo te deixou tudo, foi porque você o manipulou até o fim. O tapa veio sem aviso. A mão de Isolina atingiu o rosto de Débora com uma força que surpreendeu a todos, inclusive ela mesma. Um ofego coletivo percorreu a sala. Nunca mais, Isolina disse, com voz baixa e controlada, nunca mais fale assim do homem que eu amei por 40 anos. Foi quando Débora, o rosto vermelho e os olhos cheios de ódio, pegou o prato à sua frente e o virou, deixando a feijoada escorrer sobre a toalha branca. Isso é o que acho da sua comida e da sua memória. E a partir de hoje, você não é mais bem-vinda nesta casa. Enquanto os convidados assistiam horrorizados, Isolina compreendeu que aquela noite marcava não o fim, mas o início de uma batalha que ela não podia mais evitar. A luz fraca do abajur iluminava o quarto de hóspedes onde Isolina passará as últimas 2 semanas em um silêncio pesado. Desde o desastroso jantar em memória de Arnaldo, ela e Débora não trocavam palavras diretamente. Maurício servia de intermediário, visivelmente desgastado pela tensão. Isolina folheava um álbum de fotografias antigo quando bateram à porta. Era quase meia-noite. Pode entrar, respondeu, pensando que seria Maurício, como nas noites anteriores, tentando convencê-la a fazer as pazes com Débora. Para sua surpresa, foi o pequeno Tiago quem abriu a porta, de pijama e abraçado a seu urso de pelúcia. Vovó, posso dormir com a senhora hoje? Isolina sorriu, sentindo o coração amolecer. Claro, meu amor. Mas sua mãe sabe que você está aqui? Ela e papai estão brigando, respondeu ele, subindo na cama. Estão falando alto, e eu não gosto quando eles brigam. Isolina abraçou o neto, preocupada. O que eles estavam dizendo? Papai falou que mamãe foi muito ruim com a senhora no jantar. Mamãe disse que ele escondeu coisas dela.
E depois falaram sobre uma carta. Carta? Isolina franziu a testa, confusa. Papai disse que achou uma carta do vovô Arnaldo que a senhora escondeu. O sangue de Isolina gelou. Uma carta do seu avô? Você ouviu para quem era essa carta? Para a tia Clarice, eu acho. Mamãe ficou muito brava. Disse que a senhora não queria que tia Clarice soubesse. Isolina sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A carta para Clarice. Como Maurício a encontrara. Ela a havia guardado no fundo de uma gaveta em sua casa, junto com outras recordações pessoais. Depois que Tiago adormeceu, Isolina permaneceu acordada, recordando a carta que Arnaldo escrevera para a filha antes de morrer, mas que nunca chegou a enviar. Nela, Arnaldo pedia perdão a Clarice por ter favorecido Maurício na administração da empresa, reconhecendo que havia subestimado o talento da filha. Prometia compensá-la, garantindo não apenas os 15% dos lucros, mas também planejava fazer uma alteração no testamento para que ela pudesse ter voz ativa nas decisões da empresa, mesmo à distância. Arnaldo morreu antes de enviar a carta ou alterar o testamento. Isolina guardou a missiva, temendo que ela pudesse reacender conflitos entre os irmãos em um momento de luto. Pela manhã, quando Tiago ainda dormia, Isolina decidiu confrontar o filho. Encontrou Maurício na cozinha, preparando café. Precisamos conversar, ela disse, sem rodeios. Sobre a carta de seu pai para Clarice. Maurício parou o que fazia, sem encará-la. Então é verdade. Você a escondeu. Não escondi. Guardei. Seu pai morreu antes de enviá-la. Achei que não faria bem a ninguém naquele momento. Débora e eu fomos à sua casa buscar algumas coisas para você. Encontrei a carta em uma gaveta junto com outros documentos. Isolina respirou fundo. O que pretende fazer agora? A questão não é o que eu pretendo fazer, mãe. É porque você escondeu isso de nós. Papai queria dar mais poder a Clarice na empresa. Poder que, por direito, ele deixou para mim. Seu pai estava doente quando escreveu aquela carta, Maurício. Os médicos já haviam diagnosticado problemas cardíacos. Ele estava emotivo, tentando reparar erros do passado. Ou talvez estivesse finalmente vendo as coisas com clareza, respondeu uma voz feminina. Ambos se viraram para ver Débora parada na porta da cozinha, segurando a carta original em mãos. Ela havia claramente ouvido toda a conversa. Essa carta muda tudo, dona Isolina. Mostra que seu Arnaldo não estava tão certo sobre a divisão que fez. Que ele queria mudar o testamento, dar mais a Clarice. Ele não chegou a mudar, respondeu Isolina, tentando manter a calma. O testamento oficial é o que vale. Legalmente, sim, concordou Débora. Mas moralmente, a senhora escondeu a verdadeira vontade do seu marido. Manipulou a situação a seu favor e de Maurício. Isso não é verdade. Isolina elevou a voz. Eu amava Arnaldo mais que tudo nesse mundo. Só queria proteger nossa família de mais conflitos. Proteger ou controlar. Débora deu um passo à frente. Porque é isso que a senhora faz, não é? Controla tudo através dessa imagem de vítima. A pobre viúva que só quer o bem da família, mas esconde documentos, manipula informações. Já chega, Débora, interveio Maurício. Não é assim que vamos resolver isso. Não? E como vamos resolver? Sua irmã tem direito de saber sobre esta carta. Seu pai queria que ela tivesse mais participação na empresa que você administra sozinho. Graças à sua mãe que escondeu a carta. Isolina sentiu-se encurralada. Você não entende, Débora. Clarice e Maurício brigaram muito pela empresa quando eram jovens. Seu pai tentou ser justo com os dois. Justo? Débora riu, amarga. O que é justo em dar todo o controle a um filho e migalhas ao outro? Os 15% dos lucros não são migalhas, rebateu Maurício. Para quem tem 100% do controle, 15% dos lucros são esmolas, Maurício. E sua mãe sabia disso o tempo todo. Sabia que seu pai queria mudar o testamento. Por isso ela se apega tanto à casa, por medo de que tudo venha à tona. Foi quando o telefone na sala tocou. Maurício foi atender, deixando as duas mulheres em um silêncio carregado. Quando voltou, seu rosto estava pálido. Era Clarice. Ela está vindo para o Brasil. Chega amanhã. Isolina sentiu as pernas fraquejarem. Você contou a ela sobre a carta?
Não precisei. Doutor Tadeu ligou para ela ontem. Aparentemente, você não foi a única a procurá-lo para falar sobre o testamento. Débora não escondeu um sorriso vitorioso. Finalmente teremos todos os envolvidos à mesa. Acho que está na hora da verdade, não é, Dona Isolina? Naquele momento, Isolina percebeu que o jogo havia mudado. O que começara como uma disputa entre nora e sogra agora envolvia segredos mais profundos e feridas familiares nunca cicatrizadas. E no centro de tudo, estava a verdade que ela tentará proteger. Arnaldo, em seus últimos dias, não estava tão seguro sobre as escolhas que fizera. Ela sentiu o peso de 40 anos de casamento e todas as decisões tomadas em nome da harmonia familiar. A carta que ela guardara não era apenas um documento, era a prova de que, às vezes, tentamos proteger aqueles que amamos da verdade, apenas para descobrir que a verdade sempre encontra-se o caminho. A chuva castigava as janelas do aeroporto de Ribeirão Preto naquela tarde de quinta-feira. Isolina observava as gotas escorrerem pelo vidro, uma sensação de aperto no peito enquanto aguardava a chegada do voo de São Paulo que traria sua filha Clarice de volta ao Brasil após quase 2 anos de ausência. Ao seu lado, Maurício consultava nervosamente o relógio a cada poucos minutos. Ela deveria ter desembarcado há 20 minutos, comentou ele. Isolina apenas assentiu, perdida em pensamentos. Desde a descoberta da carta, sentia-se como uma equilibrista em corda bamba, prestes a cair. Não havia dormido direito nas últimas noites, repassando mentalmente cada detalhe da vida com Arnaldo, questionando-se se havia interpretado erroneamente as intenções do marido ao guardar aquela carta. Mãe, chamou Maurício, interrompendo-se os pensamentos. Preciso saber exatamente o que papai disse a você sobre aquela carta. Havia mais alguma coisa além do que estava escrito? Antes que pudesse responder, uma voz familiar soou atrás deles. Acho que essa conversa deveria incluir a todos os interessados, não é mesmo? Viraram-se para encontrar Clarice parada ali, uma mala de rodinhas ao lado. Aos 42 anos, ela mantinha a mesma postura elegante e o olhar determinado que herdara do pai. Os cabelos, antes castanhos escuros como os da mãe, agora exibiam mechas grisalhas que ela não se preocupava em esconder. Filha, exclamou Isolina, abraçando-a com força. Como você chegou aqui? Estávamos esperando no desembarque. Peguei o voo anterior. Queria um tempo para me organizar antes do grande encontro familiar, respondeu Clarice, retribuindo o abraço da mãe com certa hesitação. Quando se afastou, apenas estendeu a mão para Maurício, que a apertou formalmente. Vou te ver, irmão. Você também, ele respondeu, visivelmente desconfortável. Débora manda desculpas por não ter vindo. Tiago está com febre. Claro, Clarice sorriu friamente. Assuntos familiares sempre foram a prioridade de Débora. A tensão era palpável durante o trajeto até a casa de Maurício. Isolina tentou algumas vezes iniciar conversas sobre a vida de Clarice em Portugal, seu trabalho como consultora financeira, mas recebia apenas respostas monossilábicas. Era como se sua filha guardasse as palavras para o que realmente importava. Ao chegarem, foram recebidos por uma Débora surpreendentemente cordial, que havia preparado um lanche elaborado. Clarice, quanto tempo! Espero que goste de quiche de espinafre, sei que é uma de suas preferidas. Você nunca soube minhas preferências, Débora, mas aprecio o esforço, respondeu Clarice, aceitando a xícara de café que lhe era oferecida. Depois de algumas amenidades forçadas, Clarice finalmente colocou na mesa o envelope que trazia na bolsa. Acredito que todos sabemos por que estou aqui. Dr. Tadeu me enviou cópias de documentos interessantes, incluindo uma carta que meu pai escreveu para mim e nunca foi entregue. Isolina sentiu o estômago afundar. Filha, eu posso explicar. Não precisa, mãe. Dr. Tadeu explicou tudo. Papai queria alterar o testamento para me dar maior participação na empresa, mas faleceu antes de formalizar essa mudança. A carta era sua intenção não oficial. Exatamente, interveio Débora. Uma intenção que sua mãe escondeu de todos. Clarice lançou um olhar cortante para a cunhada. Não me interessa sua opinião sobre as ações da minha mãe, Débora. Isso é um assunto entre mim, ela e meu irmão. Sou esposa de Maurício e trabalho na empresa. Tenho todo o direito de participar desta discussão. Trabalha na empresa. Clarice ergueu uma sobrancelha. Interessante, considerando que nunca vi seu nome em nenhum documento oficial ou relatório financeiro nos últimos anos.
Débora corou intensamente. Tenho apoiado Maurício em todas as decisões estratégicas. O fato de não ser oficialmente funcionária não diminui minha contribuição. Ou talvez diminua sua responsabilidade legal, rebateu Clarice. Conveniente, não? Por favor, Isolina tentou intervir. Não é assim que resolveremos as coisas. Clarice virou-se para a mãe, os olhos subitamente marejados. Sabe o que mais me dói, mãe? Não é o dinheiro ou a participação na empresa. É saber que papai finalmente reconheceu que me tratou injustamente, quis consertar as coisas, e você impediu isso. Não foi assim, Isolina segurou as mãos da filha. Seu pai estava emocionalmente frágil naqueles últimos dias. Eu temia que aquela carta pudesse reabrir feridas entre você e Maurício em um momento de luto. Ou talvez, interveio Maurício, você temesse que as mudanças que papai queria fazer afetassem seus próprios direitos, mãe. Isolina olhou para o filho como se tivesse levado um tapa. Como pode pensar isso de mim? Tudo o que sempre fiz foi pelo bem desta família. Então por que não me contou sobre a carta assim que a encontrou? Perguntou Clarice. Por que esperar até que Débora e Maurício a descobrissem por acaso? O silêncio que se seguiu foi sua resposta. Isolina percebeu, com dor, que não havia explicação que pudesse soar genuína naquele momento. Acho que está claro o que precisa ser feito, disse Débora finalmente. O testamento atual deve ser contestado, considerando a clara intenção de seu Arnaldo de alterá-lo. Isso levaria anos na justiça, respondeu Maurício. E custaria uma fortuna em advogados. Há uma solução mais simples, sugeriu Clarice. Vender a casa e a empresa. Dividir os recursos entre todos, conforme a vontade final do papai. Vender. Isolina sentiu o ar faltar. A casa onde vivemos toda a nossa vida. A empresa que seu pai construiu do zero. É apenas propriedade, mãe, respondeu Clarice friamente. Propriedade que deveria ter sido distribuída justamente desde o início. Naquela noite, sozinha no quarto de hóspedes, Isolina sentiu o peso de todas as decisões tomadas ao longo de décadas. A casa que representava sua vida com Arnaldo, agora vista como mero ativo financeiro. A família que ajudara a construir, agora dividida por ressentimentos e suspeitas. Quando o dia amanheceu, ela já havia tomado uma decisão. Arrumou suas poucas pertences em uma mala, deixou um bilhete simples sobre a cama. Preciso de tempo para pensar. Não me procurem. Saiu antes que qualquer um acordasse, carregando apenas o essencial e as memórias de uma vida que parecia desmoronar ao seu redor. Para onde iria, ainda não sabia. Mas tinha certeza de uma coisa: não podia mais ficar sob o mesmo teto onde era vista como manipuladora, interesseira ou traidora. Enquanto o táxi se afastava, Isolina olhou pela última vez para a casa do filho. No andar de cima, uma silhueta observava sua partida através da cortina. Era Clarice, sua própria filha, agora uma estranha cujos olhos refletiam o mesmo julgamento frio que via nos de Débora. A chuva voltou a cair, misturando-se às lágrimas que Isolina não conseguia mais conter. Aos 68 anos, estava efetivamente sem lar, sem família e sem a certeza de que havia feito a coisa certa ao proteger os segredos de Arnaldo por tanto tempo. A pensão Dona Zulmira ficava numa rua tranquila do bairro Campos Elíseos, longe o suficiente da casa de Maurício para que Isolina se sentisse segura. Era um casarão antigo convertido em quartos de aluguel, com um pequeno jardim nos fundos onde os hóspedes podiam tomar café da manhã. Foi ali, 5 dias após sua saída da casa do filho, que Isolina encontrou-se o primeiro momento de verdadeira calma. Mais café, Dona Isolina? Perguntou Zulmira, uma senhora robusta de cerca de 75 anos, dona da pensão. Obrigada, respondeu Isolina, estendendo a xícara. O telefone celular que havia comprado no dia anterior, um modelo simples, cujo número só Jurema conhecia, permanecia silencioso sobre a mesa. Sabe, começou Zulmira, sentando-se à frente dela, em 40 anos administrando esta pensão, aprendi a reconhecer quando alguém está fugindo de algo. Isolina sorriu fracamente. Tão óbvio assim. Para olhos experientes. Não vou perguntar do que ou de quem a senhora está se escondendo. Mas posso dizer que fugir raramente resolve o problema. Às vezes precisamos de distância para enxergar com clareza, respondeu Isolina, observando um beija-flor que visitava as flores do jardim. Distância sim. Desistência não. Aquelas palavras ficaram ecoando na mente de Isolina pelo resto da manhã.
Depois do café, ela decidiu caminhar até uma praça próxima, onde encontraria Jurema. A amiga era o único contato que mantinha com seu antigo mundo, trazendo notícias da família. Eles estão te procurando por toda parte, disse Jurema assim que se encontraram. Maurício está desesperado, ligou para a polícia. Até Débora parece preocupada. E Clarice? Sua filha é difícil de ler. Parece mais determinada do que preocupada. Ela contratou um advogado, sabia? Para analisar todas as opções legais relacionadas ao testamento. Isolina suspirou. Ela sempre foi assim, desde menina. Quando coloca algo na cabeça, vai até o fim. Como a mãe, observou Jurema com um sorriso compreensivo. E agora, o que pretende fazer? Não pode ficar escondida para sempre. Não estou escondida. Estou reorganizando minhas ideias. E que ideias são essas? Isolina contemplou a pergunta por alguns instantes. Desde que Arnaldo morreu, perdi minha voz, Ju. Primeiro, aceitei morar com Maurício porque parecia o certo a fazer. Depois, fui lentamente sendo silenciada, tratada como um fardo, uma intrusa. Quando descobriram a carta, percebi que ninguém realmente me escutava, já tinham decidido que eu era a vilã da história. E agora? Agora preciso recuperar minha voz. E há apenas uma pessoa que pode me ajudar. Naquela tarde, Isolina fez uma ligação que vinha adiando por dias. Sentada no quarto da pensão, discou o número do escritório de Dr. Tadeu Mendonça, o advogado que havia sido amigo próximo de Arnaldo por décadas. Dona Isolina, a voz do advogado soou surpresa do outro lado da linha. Que alívio saber que a senhora está bem. Sua família está muito preocupada. Precisamos conversar, Dr. Tadeu. Em privado, sem que ninguém saiba. 2 horas depois, estavam sentados em um café discreto no centro da cidade. Dr. Tadeu, com seus 70 anos e cabelos brancos impecavelmente penteados, ouviu atentamente enquanto Isolina relatava tudo o que havia acontecido, desde as pressões de Débora até a descoberta da carta e o retorno de Clarice. Arnaldo me confiou aquela carta em seu leito de morte, explicou Isolina. Ele estava confuso, emocionalmente fragilizado. Disse que queria reparar erros com Clarice, mas não tinha certeza se estava sendo justo com Maurício. Pediu-me para guardar a carta até que ele decidisse o que fazer. 3 dias depois, ele faleceu durante o sono. Dr. Tadeu assentiu, compreensivo. Isso muda um pouco a situação. Não foi uma decisão unilateral sua guardar a carta. Mas como provo isso agora? Como explico que não estava tentando manipular ninguém, apenas respeitando o pedido final do meu marido? O advogado ajustou os óculos, pensativo. Há outro documento que pode ajudar. No último mês de vida, Arnaldo me pediu para redigir um adendo ao testamento, mas nunca chegou a assiná-lo. Neste documento, ele não alterava a divisão da empresa como mencionou na carta para Clarice, mas estabelecia claramente que a casa seria sua por usufruto vitalício, com uma cláusula específica. A casa só poderia ser vendida mediante acordo unânime entre você, Maurício e Clarice. Os olhos de Isolina brilharam de esperança. Isso provaria que eu não estava tentando tomar a casa só para mim. Exatamente. Demonstraria que Arnaldo queria proteger seu direito de viver na casa, mas também reconhecia que a propriedade pertencia à família como um todo. Esse documento ainda existe. Dr. Tadeu sorriu discretamente. Existe, em meus arquivos. Juridicamente, não tem valor por não estar assinado. Mas como prova da intenção de Arnaldo, é bastante convincente. Pela primeira vez em semanas, Isolina sentiu que tinha uma estratégia. Não para vencer uma batalha contra a família, mas para restaurar a verdade e seu lugar nela. Dr. Tadeu, preciso que me ajude a organizar uma reunião. Com todos presentes, Maurício, Débora e Clarice. E precisarei de sua presença também. Quando deseja fazer isso? Amanhã, respondeu Isolina com nova determinação. Na casa que compartilhei com Arnaldo por 40 anos. No dia seguinte, Isolina caminhou pelo corredor da casa vazia no Jardim Sumaré, abrindo janelas, deixando a luz do sol entrar nos cômodos fechados há tanto tempo. O cheiro de mofo misturava-se ao aroma das flores frescas que colocará na sala. Na mesa da sala de jantar, dispôs 4 envelopes lacrados, cada um com um nome: Maurício, Débora, Clarice e o seu próprio.
Às 3 da tarde em ponto, a campainha tocou. Era Dr. Tadeu, pontual como sempre. Estão vindo? Perguntou Isolina, nervosa. Sim. Confirmei com todos. Clarice parecia especialmente intrigada com o convite. Minutos depois, um carro estacionou em frente à casa. De dentro, saíram Maurício, Débora e Clarice. Seus rostos revelavam uma mistura de alívio ao ver Isolina e apreensão quanto ao propósito daquele encontro. Mãe! Exclamou Maurício, adiantando-se para abraçá-la. Por que sumiu daquele jeito? Estávamos desesperados. Isolina retribuiu o abraço brevemente, mas logo se afastou. Entre, por favor. Temos muito a conversar. Na sala de jantar, todos se sentaram nos mesmos lugares que ocupavam quando Arnaldo ainda estava vivo. No lugar que pertencia a ele, na cabeceira, Isolina colocou uma fotografia do marido, tirada no último aniversário dos dois juntos. Obrigada por virem, começou ela, com voz firme. Antes de qualquer coisa, quero que saibam que não convoquei esta reunião para criar mais divisões na família. Pelo contrário. Estamos aqui para entender, finalmente, a verdade sobre as intenções de Arnaldo e para decidirmos, juntos, como honrar seu legado. E com essas palavras, Isolina iniciou sua estratégia para recuperar não apenas sua dignidade, mas a união de uma família à beira da ruptura. A tensão era palpável na sala de jantar da casa dos Almeida. Isolina permanecia de pé próxima à cabeceira da mesa, onde a fotografia de Arnaldo parecia observar a todos com seus olhos bondosos, mas firmes. Dr. Tadeu sentou-se discretamente num canto da sala, como testemunha silenciosa dos eventos que se desenrolariam. Antes de começarmos, disse Isolina, gostaria que cada um abrisse o envelope com seu nome. Com hesitação, Maurício, Débora e Clarice pegaram seus respectivos envelopes. Dentro de cada um, havia uma carta manuscrita e uma pequena chave dourada. O que é isso? Perguntou Clarice, examinando a chave. Arnaldo tinha o hábito de guardar objetos importantes em cofres pequenos, explicou Isolina. Ele acreditava que cada membro da família deveria ter seu próprio espaço privado. Estas são as chaves dos cofres que ele mandou instalar para cada um de vocês antes de morrer. Estão embutidos nas paredes dos quartos que ocupavam quando moravam aqui. Maurício franziu o senho. Mas eu nunca soube de nenhum cofre no meu antigo quarto. Nem eu, acrescentou Clarice. Ele planejava revelar isso no aniversário de 70 anos dele, como uma surpresa. Uma forma de dizer que confiava em vocês com os segredos e responsabilidades da família. Infelizmente, não viveu para realizar esse desejo. E o que tem dentro desses cofres? Perguntou Débora, com evidente desconfiança. Isso, respondeu Isolina, é o que vamos descobrir agora. As cartas nos envelopes explicam a localização exata de cada cofre. Um a um, seguiram para os antigos quartos. Clarice foi a primeira a encontrar seu cofre, atrás de um painel solto no armário embutido. Dentro, havia um estojo de joias contendo um par de brincos de safira que pertenceram à avó paterna, junto com uma caderneta de poupança em seu nome com um valor considerável e uma carta manuscrita de Arnaldo. Com mãos trêmulas, Clarice abriu a carta e começou a ler em silêncio. Lágrimas logo escorriam por seu rosto. Papai escreveu que sempre se orgulhou da minha independência, disse ela finalmente, a voz embargada. Que minha decisão de seguir carreira no exterior, mesmo contra sua vontade inicial, mostrou que eu tinha o mesmo espírito empreendedor que ele. E que os brincos da vovó eram para lembrar que, não importa a distância, eu sempre faria parte do legado familiar. Maurício encontrou seu cofre atrás de um quadro que ele mesmo pintara na adolescência e que o pai sempre fizera questão de manter pendurado. Dentro havia o primeiro contrato da empresa, assinado por Arnaldo 40 anos antes, junto com um relógio de bolso que fora de seu avô e uma carta similar. Ele diz que sempre soube que eu seria quem continuaria o negócio da família, leu Maurício, visivelmente emocionado. Que minha lealdade e persistência eram qualidades que admirava, mesmo quando discordávamos. E que o relógio representava a responsabilidade de manter o tempo da família sempre em harmonia. Isolina observava as reações dos filhos com uma mistura de alívio e tristeza. Arnaldo sempre fora sábio em suas palavras e gestos. Se tivesse vivido mais, talvez tivesse conseguido reconciliar as diferenças entre os filhos sem precisar de estratégias póstumas. E o seu cofre, mãe? Perguntou Clarice. Onde está? No nosso quarto, respondeu Isolina. Mas antes de abrirmos,
Há algo que vocês precisam saber. Retornaram à sala de jantar, onde Dr. Tadeu aguardava. Débora mantinha uma expressão indecifrável, examinando a chave em suas mãos, uma chave que, notou Isolina, era diferente das outras. Dr. Tadeu trouxe um documento importante, começou Isolina. Um adendo ao testamento que Arnaldo estava preparando antes de morrer, mas que não chegou a assinar. O advogado entregou uma pasta a Isolina, que a abriu cuidadosamente. Neste documento, Arnaldo estabelecia claramente que a casa onde estamos agora seria minha por usufruto vitalício, mas que qualquer decisão sobre sua venda precisaria da concordância unânime de todos nós, eu, Maurício e Clarice. Se não está assinado, não tem valor legal, observou Débora rapidamente. Verdade, concordou Dr. Tadeu. Mas revela a intenção de Arnaldo de proteger tanto os direitos de Dona Isolina quanto os interesses dos filhos. Isso comprova que eu nunca quis tomar a casa só para mim, como você insinuou, Débora. Apenas queria respeitar a vontade de Arnaldo, garantindo que nenhuma decisão fosse tomada precipitadamente. E a carta para Clarice? Questionou Maurício. Aquela onde papai mencionava dar mais participação a ela na empresa. Era uma expressão de seus sentimentos, não uma decisão final, explicou Isolina. Arnaldo oscilava entre o desejo de reparar o que via como injustiças do passado e a preocupação de não ser injusto com você, Maurício, que assumiu a responsabilidade diária pelos negócios. Clarice, que estivera em silêncio, finalmente falou: há algo que não entendo. Por que Débora tem uma chave? Ela não cresceu nesta casa. Todos os olhares se voltaram para Débora, que apertava a chave dourada na mão. É uma boa pergunta, comentou Isolina, virando-se para Nora. Uma chave que, como você deve ter notado, é diferente das outras. O rosto de Débora empalideceu ligeiramente. Como eu saberia? Nunca vi essas chaves antes. Não. Isolina aproximou-se, estendendo a mão. Posso ver sua chave, por favor? Relutante, Débora entregou a chave. Isolina a examinou e depois passou para Dr. Tadeu, que assentiu gravemente. Esta chave, explicou o advogado, não abre nenhum cofre nesta casa. Ela abre o cofre no escritório da empresa, onde Arnaldo guardava documentos confidenciais. Maurício olhou confuso para a esposa. Como você conseguiu essa chave, Débora? Eu procurei por ela durante meses após a morte do meu pai. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Débora olhava de um rosto para outro, como um animal encurralado. Eu encontrei entre as coisas de seu pai quando ajudei a organizar o escritório após o funeral. E decidiu ficar com ela sem dizer nada a ninguém, questionou Clarice, incrédula. Precisava proteger os interesses da família. Havia documentos importantes ali. Nossos interesses ou os seus? Perguntou Isolina, com voz calma mas firme. O que exatamente você encontrou naquele cofre, Débora? Foi Maurício quem respondeu, sua voz quebrando a tensão como um trovão. Ela encontrou o contrato original da sociedade entre papai e tio Eduardo. O contrato que estabelecia que 30% da empresa pertenceria eternamente à família do tio Eduardo, mesmo após sua morte. Os olhos de Clarice se arregalaram. O tio Eduardo que morreu no acidente de carro há 15 anos? Aquele que não tinha filhos e cuja esposa faleceu no mesmo acidente. Exatamente, confirmou o Dr. Tadeu. Segundo o contrato, na ausência de herdeiros diretos de Eduardo, sua participação seria convertida em um fundo para causas sociais que ele apoiava. Arnaldo era o administrador desse fundo. E após a morte de papai, continuou Maurício, virando-se para encarar a esposa, como CEO da empresa, eu deveria assumir essa administração. Mas o contrato original desapareceu. E sem ele, esses 30% foram absorvidos pela empresa como ativos regulares. A sala mergulhou em um silêncio denso. As implicações daquela revelação eram devastadoras. Débora havia ocultado um documento legal que alterava significativamente a distribuição dos ativos da empresa, efetivamente desviando recursos que deveriam ir para causas beneficentes. Você sabia disso o tempo todo? Isolina perguntou a Maurício, sentindo uma nova onda de traição. Descobri há 3 dias, respondeu ele, sem conseguir olhar nos olhos da mãe. Quando finalmente consegui abrir o cofre com uma chave reserva que o chaveiro fez. Encontrei uma cópia do contrato e entendi por que Débora estava tão desesperada para vender tudo rapidamente, antes que alguém descobrisse.
Foi por isso que você armou toda aquela cena no jantar? Perguntou Clarice a Débora, juntando as peças. Humilhou minha mãe publicamente, tentou forçá-la a sair da casa, tudo para acelerar a venda dos bens antes que a verdade viesse à tona. Vocês não entendem. Débora finalmente explodiu. Aquele dinheiro pertence à nossa família. Porque deveria ir para estranhos. Maurício trabalha como um condenado naquela empresa. Merecemos cada centavo. Não são estranhos, corrigiu o Dr. Tadeu. São instituições de caridade que Eduardo apoiava durante sua vida. Crianças com câncer, abrigos de idosos, programas de educação em comunidades carentes. A revelação atingiu a todos como uma onda gelada. O que parecia ser uma disputa familiar por herança revelou-se algo muito mais sério, uma apropriação indevida de recursos destinados a causas sociais. E no centro dessa trama, estava Débora, que usará a suposta crueldade de Isolina como cortina de fumaça para seus próprios atos. Isso muda tudo, disse Clarice, quebrando o silêncio pesado. Não é apenas sobre nossa herança ou a casa da mamãe. É sobre honra, integridade, tudo que papai mais valorizava. Isolina observou o rosto de cada um na sala. Maurício, devastado pela traição da esposa. Clarice, chocada com a dimensão da manipulação. Débora, finalmente desmascarada. E em meio a tudo isso, a fotografia de Arnaldo, como se testemunhasse silenciosamente a verdade finalmente vindo à tona. Há mais uma coisa que precisamos descobrir, disse Isolina, segurando sua própria chave. O que Arnaldo deixou no meu cofre. Talvez lá encontremos a orientação final para resolver esta situação. O quarto que Isolina compartilhara com Arnaldo permanecia praticamente intocado desde sua morte. A cama de casal com cabeceira de madeira trabalhada, as cortinas de renda que ela mesma costurara anos atrás, o criado mudo com o livro que ele estivera lendo em seus últimos dias, Dom Casmurro, um de seus favoritos. O ar tinha aquele cheiro peculiar de cômodos fechados por muito tempo, misturado com o leve aroma de sândalo que Arnaldo sempre gostara. Isolina hesitou na porta, sentindo o peso das memórias. Era a primeira vez que entrava ali desde que se mudará para a casa de Maurício. Você está bem, mãe? Perguntou Clarice, colocando a mão em seu ombro. Estou, respondeu Isolina, respirando fundo. Só não esperava que fosse tão intenso. Atrás delas, Maurício observava em silêncio, ainda abalado pela revelação sobre Débora, que permanecerá na sala com o Dr. Tadeu. Ninguém confiava em deixá-la sozinha após descobrir sua manipulação. Isolina caminhou até o armário embutido, ajoelhou-se com alguma dificuldade e moveu as caixas de sapatos que estavam no fundo. Atrás delas, havia um pequeno painel que não parecia diferente do resto da madeira. Inseriu a chave numa fechadura quase invisível e girou. O cofre era maior que os outros, revestido internamente com veludo vermelho. Dentro, havia 3 envelopes e uma caixa de madeira entalhada que Isolina reconheceu imediatamente. O primeiro presente que dera a Arnaldo, no aniversário de 1 ano de namoro. Com mãos trêmulas, Isolina abriu o primeiro envelope. Continha uma escritura, a da casa onde estavam. Esta é uma cópia da escritura original, explicou ela. Mas vejam, tem uma anotação manuscrita de Arnaldo na margem. Maurício se aproximou para ler. Para Isolina, meu porto seguro. Esta casa é tão sua quanto minha, foi construída com suas mãos tanto quanto com as minhas. Ninguém tem o direito de tirá-la de você enquanto viver. Isso confirma a intenção dele sobre seu direito ao usufruto vitalício, comentou Clarice, emocionada. O segundo envelope continha fotografias antigas, Isolina e Arnaldo jovens, os filhos pequenos, reuniões familiares, aniversários, formaturas. Uma vida inteira documentada em imagens que capturavam momentos de alegria genuína. Olha essa, disse Maurício, apontando para uma foto onde ele e Clarice, crianças, brincavam no quintal sob o olhar atento do pai. Lembra desse dia, Clarice? Foi quando papai construiu aquela casa na árvore para nós. Lembro, respondeu ela, com um sorriso nostálgico. Você caiu e quebrou o braço no mesmo dia. E você ficou ao meu lado no hospital a noite toda, lendo histórias para me distrair da dor. Foi um momento raro de conexão entre os irmãos, como se as fotografias tivessem o poder de lembrá-los de um tempo em que as disputas e ressentimentos não existiam. Isolina observou os filhos com o coração apertado. Como haviam chegado àquele ponto de desconfiança e distanciamento. Finalmente, ela abriu o terceiro envelope. Dentro, havia uma carta escrita à mão,
datada de apenas 2 semanas antes da morte de Arnaldo. Isolina começou a ler em voz alta. Minha querida Isolina. Se você está lendo esta carta, significa que não estou mais ao seu lado fisicamente. Espero que tenha encontrado algum conforto desde minha partida, embora saiba como é difícil para você lidar com perdas. Durante nossos 40 anos juntos, você foi minha força, minha consciência e meu coração. Quando eu era apenas um jovem contador com sonhos grandes demais para meu bolso, foi sua fé em mim que me fez acreditar que poderia construir algo significativo. Sei que nossas escolhas nem sempre foram perfeitas. Favoreci Maurício na empresa, talvez injustamente com Clarice. Fui exigente demais com os dois, esperando que seguissem meus passos exatamente como eu imaginava. Cometi erros como pai, como marido e como amigo. Mas você, minha Isolina, sempre soube como consertar o que eu quebrava. Sempre foi a cola que mantinha nossa família unida, mesmo quando as rachaduras pareciam grandes demais para serem reparadas. Tenho observado com preocupação o comportamento de Débora nos últimos anos. Seu interesse excessivo nos negócios da família, suas perguntas constantes sobre o testamento, a forma como tenta isolar Maurício de você. Temo que ela possa causar divisões após minha partida. Por isso, deixo estas palavras como meu último pedido. Não permita que nossa família se despedace por causa de bens materiais. A casa, a empresa, o dinheiro, nada disso vale a união que construímos. Se for necessário, abra mão de tudo, menos do amor que nos uniu por tantos anos. Na caixa de madeira que você me deu quando éramos jovens e sonhadores, guardei algo que pode ser necessário se as coisas se complicarem. É minha pólice de seguro para a felicidade futura de nossa família. Lembre-se sempre, você é mais forte do que pensa. Muito mais forte. Com todo o meu amor, hoje e sempre. Arnaldo. Quando Isolina terminou de ler, o silêncio no quarto era quebrado apenas pelos soluços contidos de Clarice e pela respiração pesada de Maurício, que lutava para não chorar. Ele sabia, murmurou Maurício. Papai sabia que algo assim poderia acontecer. Ele sempre foi observador, respondeu Isolina, enxugando as próprias lágrimas. Via coisas que nós ignorávamos, preocupados com o dia a dia. Com cuidado, ela abriu a pequena caixa de madeira. Dentro, havia uma pendrive e uma nota simples, para o caso da verdade precisar ser revelada. Desceram todos para a sala, onde Dr. Tadeu e uma Débora visivelmente nervosa aguardavam. Maurício conectou o pendrive ao notebook que haviam trazido. Os arquivos eram claros e organizados, típicos de Arnaldo. Havia registros detalhados de conversas suspeitas de Débora com terceiros sobre a empresa, cópias de e-mails em que ela tentava obter informações confidenciais, e o mais incriminador, uma gravação de áudio de uma conversa entre ela e um primo advogado, discutindo como poderiam manipular documentos para aumentar sua participação nos bens da família após a morte de Arnaldo. Como ele conseguiu isso? Perguntou Débora, pálida, ao ouvir sua própria voz no áudio. Arnaldo não confiava em tecnologia moderna, mas aprendeu a usá-la quando sentiu necessidade, explicou Isolina. Instalou um sistema de segurança com gravação de áudio no escritório após perceber que documentos importantes estavam sendo mexidos sem sua autorização. A evidência era irrefutável. Débora havia conspirado por anos para se apropriar de bens que não lhe pertenciam, usando Maurício como instrumento e tentando afastar Isolina do caminho. O que vocês vão fazer? Perguntou Débora, a arrogância anterior completamente desaparecida. Foi Clarice quem respondeu, surpreendendo a todos. Se dependesse só de mim, eu entregaria tudo isso à polícia imediatamente. O que você fez não foi apenas contra nós, foi contra todas aquelas instituições de caridade que deveriam ter recebido o dinheiro do tio Eduardo. Mas não depende só de você, interveio Isolina, com uma calma surpreendente. Depende de todos nós, como família. Ela se aproximou de Débora, que se encolheu ligeiramente, como se esperasse uma agressão. Passei semanas me sentindo humilhada, rejeitada na casa do meu próprio filho, tratada como um fardo. Cheguei a duvidar de mim mesma, a questionar se realmente estava sendo egoísta ao querer manter a casa, ao guardar a carta de Arnaldo para Clarice. Você me fez sentir pequena, Débora, quando tudo que eu queria era manter minha família unida. Isolina fez uma pausa, olhando nos olhos da nora. Seria fácil buscar vingança agora. Fazer você sentir a mesma humilhação que me impôs. Mas Arnaldo nos ensinou algo melhor que isso. Ela se virou para Maurício.
Seu pai acreditava que a família estava acima de qualquer bem material. Que o perdão, mesmo nos momentos mais difíceis, era o que nos mantinha humanos. O que está sugerido, mãe? Perguntou Maurício, confuso. Estou sugerindo que demos a Débora uma chance de corrigir seus erros. Devolver o dinheiro às instituições que deveriam tê-lo recebido. Afastar-se da administração da empresa. E, mais importante, reconhecer o mal que causou. Dr. Tadeu tossiu discretamente. Devo alertar que, legalmente, o que foi revelado aqui configura crimes graves. Estou ciente, respondeu Isolina. Mas também sei que um processo judicial arrastaria o nome da família pela lama, causaria mais dor a Maurício e principalmente ao pequeno Tiago. Há outras formas de justiça além da punição. Olhando para a fotografia de Arnaldo sobre a mesa, ela acrescentou: meu marido me ensinou que a verdadeira força não está em vingar-se, mas em saber quando perdoar sem permitir que o erro se repita. Naquele momento, Isolina sentiu uma certeza que não experimentava há muito tempo. Não era mais a viúva fragilizada que aceitava tudo em silêncio, nem a vítima indefesa de manipulações alheias. Era novamente a matriarca forte que Arnaldo tanto admirara, capaz de proteger sua família sem perder a compaixão, de buscar justiça sem sede de vingança. Havia encontrado sua voz novamente. E com ela, a força para seguir em frente. Um mês após as revelações na casa de Isolina, a cozinha de sua antiga residência estava novamente impregnada com aromas que remetiam a tempos mais felizes. Isolina movia-se com desenvoltura entre o fogão e a bancada, verificando o tempero do frango com quiabo, ajustando o fogo sob a panela de feijão, e garantindo que o arroz estivesse no ponto perfeito, nem empapado, nem duro demais. Precisa de ajuda, mãe? Perguntou Clarice, entrando na cozinha. Pode terminar de picar essa couve para mim? Isolina sorriu, entregando a faca à filha. E veja se o pudim já esfriou o suficiente para desenformar. As duas trabalhavam em um silêncio confortável, como se os anos de distanciamento nunca tivessem existido. Clarice havia decidido prolongar sua estadia no Brasil por pelo menos 6 meses, alugando um apartamento próximo à casa da mãe. Aos poucos, reconstruíam uma relação que fora desgastada pelo tempo e pelos mal-entendidos. Acha que Maurício virá? Perguntou Clarice finalmente, quebrando o silêncio. Ele prometeu que sim, respondeu Isolina, embora se o tom revelasse certa incerteza. O último mês havia sido um período de intensas transformações para todos. Após as revelações sobre as manipulações de Débora, Maurício passará por momentos difíceis. Inicialmente, refugiou-se no trabalho, evitando confrontar a realidade de seu casamento. Mas com o apoio de Dr. Tadeu e seguindo o conselho de Isolina, eventualmente tomou medidas decisivas. Débora foi afastada de qualquer envolvimento com a empresa familiar. Um acordo extrajudicial, redigido por Dr. Tadeu, estabeleceu a devolução integral dos valores que deveriam ter sido destinados às instituições beneficentes indicadas no contrato entre Arnaldo e Eduardo, com juros e correções. A alternativa seria enfrentar um processo criminal por apropriação indevida. Soube que ela está morando com os pais agora, comentou Clarice, colocando a couve picada numa tigela. Sim, temporariamente, confirmou Isolina. Maurício pediu que ela deixasse a casa até resolverem a situação do casamento. Ele está dormindo no escritório da empresa algumas noites, outras vezes fica no quarto de hóspedes da casa de Jurema. E Tiago? Passa alguns dias com a mãe, outros com Maurício. Estão tentando protegê-lo o máximo possível. Ele é muito pequeno para entender o que aconteceu. A campainha tocou, interrompendo a conversa. Isolina enxugou as mãos no avental e foi atender, o coração batendo acelerado. Aquele jantar não seria apenas uma refeição familiar, seria a primeira vez que todos se reuniriam desde o dia das revelações. Um teste para ver se a reconciliação era possível. Vovó! Exclamou Tiago, lançando-se nos braços de Isolina assim que ela abriu a porta. Senti tanta saudade. Eu também, meu anjo, ela respondeu, abraçando-o com força. Atrás dele, Maurício sorria timidamente, carregando uma garrafa de vinho. Trouxe aquele cabernet que o papai gostava, disse ele, beijando o rosto da mãe. Achei que seria apropriado para hoje. Isolina assentiu, emocionada. Era um pequeno gesto, mas significativo, uma forma de honrar a memória de Arnaldo neste momento de reaproximação. Dr. Tadeu chegou logo em seguida, acompanhado de Jurema, que trazia uma torta de limão.
O advogado havia se tornado um amigo próximo nos últimos tempos, ajudando não apenas com as questões legais, mas oferecendo apoio emocional a toda a família. Quando todos estavam acomodados na sala, Isolina fez um anúncio. Antes de servirmos o jantar, gostaria de compartilhar algumas decisões que tomei. Todos a olharam expectantes. Depois de muito refletir e conversar com o Dr. Tadeu, decidi que voltarei a morar nesta casa. É aqui que me sinto conectada com Arnaldo e com nossas memórias. Fico feliz, mãe, disse Maurício sinceramente. Esta casa nunca deveria ter ficado vazia. Mas isso não é tudo, continuou ela. Também decidi que, a partir do próximo mês, parte da casa será transformada em um centro comunitário para idosos do bairro. O térreo, que tem entrada independente, se tornará um espaço onde ofereceremos atividades, refeições e companhia para pessoas que, como eu, muitas vezes se sentem sozinhas ou esquecidas. A surpresa era evidente nos rostos de todos. É uma ideia maravilhosa, comentou Clarice. Mas e quanto à sua privacidade? Manterei o segundo andar como minha residência particular. E, para ser sincera, depois de tudo o que aconteceu, percebi que preciso de propósito tanto quanto preciso de privacidade. Arnaldo sempre dizia que a casa era grande demais para nós dois. Agora ela terá utilidade plena. Dr. Tadeu sorriu com aprovação. Já iniciamos os trâmites legais. O centro funcionará como uma extensão das instituições que Eduardo apoiava em vida. Há mais uma coisa, acrescentou Isolina, olhando diretamente para os filhos. Sobre a empresa e o testamento de seu pai. Maurício e Clarice trocaram olhares apreensivos. Clarice, seu pai realmente sentia que havia sido injusto com você, favorecendo seu irmão na administração da empresa. Por isso, gostaria de propor que você assuma a posição de diretora financeira internacional, trabalhando remotamente de Portugal, mas com viagens regulares ao Brasil. Seu conhecimento do mercado europeu seria valioso para a expansão que Maurício vem planejando. Clarice piscou, surpresa. Mãe, eu não sei se... Acho uma ideia excelente, interrompeu Maurício. Na verdade, já tinha pensado em algo assim, mas não sabia como propor. Nossas habilidades sempre foram complementares, Clarice. Eu na operação, você nas finanças. Era assim até quando brincávamos de loja quando crianças. Um sorriso hesitante surgiu no rosto de Clarice. Você se lembra disso? Como poderia esquecer? Você sempre encontrava o troco exato, enquanto eu mal conseguia somar os valores. Todos riram, e por um momento, a tensão dos últimos meses pareceu se dissipar. Então está decidido, perguntou Isolina, olhando esperançosa para os filhos. Precisamos acertar detalhes, respondeu Clarice, mas sim, estou disposta a tentar. Isolina respirou aliviada. Finalmente, as peças pareciam se encaixar. Sua família estava encontrando um caminho de volta à união que Arnaldo tanto valorizava. Quando todos se dirigiram à sala de jantar, Tiago puxou a avó pela mão, fazendo-a se abaixar para ouvir seu segredo. Vovó, mamãe chorou muito ontem. Ela disse que sente sua falta e que está muito arrependida. Isolina sentiu o coração apertar. Sua mãe disse isso. Tiago assentiu solenemente. Ela queria vir hoje, mas tinha medo que ninguém quisesse ver ela. Aquelas palavras simples de uma criança causaram um impacto profundo em Isolina. Por mais que Débora tivesse errado, ela era mãe de Tiago e esposa de Maurício. Excluí-la permanentemente significaria manter uma ferida aberta na família. Quando todos se sentaram à mesa, Isolina notou o lugar vazio que haviam deixado, não por acaso, o mesmo lugar onde Débora costumava sentar. Antes de começarmos, disse ela, levantando-se com uma decisão súbita, há algo que preciso fazer. Sem dar explicações, pegou o telefone e discou um número. Após alguns instantes, falou com voz clara: Débora? É Isolina. Sei que é um pedido repentino, mas gostaria que você viesse jantar conosco. Sim, esta noite. Agora. Os olhares surpresos à mesa não a demoveram. Não estou dizendo que tudo está resolvido ou esquecido, explicou Isolina ao desligar. Mas como Arnaldo sempre dizia, uma família só é forte quando consegue sentar à mesma mesa, mesmo nos momentos mais difíceis. 40 minutos depois, a campainha tocou novamente. Maurício, após um momento de hesitação, foi atender. Débora estava parada na soleira, visivelmente nervosa, segurando uma pequena cesta.
Trouxe pães de queijo, disse ela timidamente. Fiz com a receita que Dona Isolina me ensinou uma vez. O silêncio que seguiu parecia interminável. Então, surpreendendo a todos, Isolina aproximou-se e estendeu a mão para Débora. Venha. O jantar está servido. Enquanto todos se acomodavam novamente à mesa, com Débora ocupando o lugar vazio, Isolina serviu os pratos pessoalmente, começando pela nora. Um prato cheio, generoso, com todas as iguarias que havia preparado com tanto carinho ao longo do dia. Por que está fazendo isso? Perguntou Débora em voz baixa, quando Isolina colocou o prato à sua frente. Depois de tudo que eu fiz. Isolina olhou nos olhos da nora, sem hostilidade, mas com firmeza. Porque hoje não é sobre você ou sobre mim. É sobre o que Arnaldo nos ensinou, que o amor de uma família é maior que qualquer erro. E porque Tiago merece crescer vendo que, mesmo após as piores tempestades, podemos encontrar um caminho de volta à mesa juntos. E naquele momento, enquanto todos se serviam da comida preparada com amor, Isolina compreendeu que havia cumprido a promessa silenciosa que fizera a Arnaldo, manter a família unida, apesar de tudo. A lição que ela ensinara não era sobre vingança, mas sobre a força genuína que vem do perdão, não o perdão cego que ignora injustiças, mas aquele que reconhece o erro e oferece a chance de redenção. Uma lição que, de fato, nenhum deles jamais esqueceria. 2 anos se passaram desde o fatídico jantar em que Débora entregará um prato vazio a Isolina. A casa no Jardim Sumaré, outrora silenciosa e vazia, agora transbordava de vida. As tardes de terça e quinta-feira eram preenchidas com as vozes animadas dos idosos que frequentavam o centro comunitário Arnaldo Almeida no térreo. Aos domingos, o aroma da cozinha de Isolina voltava a se espalhar por todos os cômodos, anunciando o almoço familiar que se tornará tradição novamente. Naquela manhã ensolarada de domingo, Isolina colhia manjericão fresco no pequeno jardim de ervas que cultivava nos fundos da casa. Aos 70 anos, mantinha a mesma energia e determinação de sempre, embora algumas novas rugas marcassem seu rosto e os cabelos estivessem completamente brancos agora. Ela abandonara as tinturas, decidido envelhecer com a mesma naturalidade com que aprenderá a viver. Vovó, olha o que eu fiz! Exclamou Tiago, agora com 9 anos, correndo em sua direção com um desenho colorido. É nossa família inteira. Isolina sorriu, examinando a obra do neto. No papel, figuras de palitos representavam todos, ela no centro, usando um avental, Maurício e Débora de mãos dadas, Clarice com uma mala, representando suas viagens constantes entre Portugal e Brasil, Dr. Tadeu com óculos exageradamente grandes, e até mesmo Jurema, reconhecível pelo coque no topo da cabeça. Está lindo, meu amor, elogiou Isolina, abraçando o menino. Vamos pendurá-lo na geladeira antes que todos cheguem. Na cozinha, encontraram Débora finalizando uma salada de frutas. As duas mulheres trocaram sorrisos breves, mas genuínos. A relação entre elas havia se transformado profundamente ao longo dos 2 anos. Nunca chegariam a ser melhores amigas, havia cicatrizes demais para isso, mas encontraram um respeito mútuo baseado no amor compartilhado por Maurício e Tiago. Depois que o escândalo foi contido e os fundos devidamente restaurados às instituições beneficentes, Débora passou por um longo processo de reflexão. Afastou-se temporariamente da família, buscou terapia e, eventualmente, reconquistou a confiança de Maurício o suficiente para reconstruir o casamento, embora sobre bases completamente novas. Precisa de ajuda com mais alguma coisa? Perguntou Débora, enquanto Tiago corria para mostrar-se o desenho ao pai, que acabava de chegar. Pode verificar se o frango está no poto, pediu Isolina, lavando as mãos. Você sempre teve bom olho para isso. Era um pequeno gesto, mas significativo, Isolina confiando a Débora o julgamento de uma de suas preciosas receitas. Nos primeiros meses após a reconciliação, tais momentos eram forçados, carregados de tensão. Agora, fluíam com uma naturalidade surpreendente. A campainha anunciou a chegada de Clarice. Nos últimos 2 anos, ela havia refeito sua vida entre Portugal e Brasil. Assumirá o cargo de diretora financeira internacional da empresa, trabalhando em harmonia com Maurício, cada um contribuindo com suas habilidades específicas. A empresa prosperava como nunca, expandindo-se para novos mercados europeus. Trouxe vinho português e aqueles pastéis de nata que o Tiago adora, anunciou Clarice, entrando na cozinha carregada de sacolas. E trouxe também uma surpresa, acrescentou, fazendo um gesto para a porta.
Um homem de meia idade, com cabelos grisalhos e sorriso gentil, entrou timidamente. Mãe, este é Ricardo. Meu bem, estamos nos conhecendo há alguns meses. Isolina sorriu, estendendo as mãos para o recém-chegado. Era a primeira vez que Clarice trazia alguém para um almoço de família. Logo Dr. Tadeu e Jurema também chegaram, completando o grupo. Nos últimos anos, os dois haviam se aproximado, desenvolvendo uma amizade que muitos suspeitavam estar evoluindo para algo mais, embora ambos negassem veementemente, com o rubor característico dos adolescentes. Quando todos se sentaram à mesa, Isolina observou os rostos ao seu redor. Onde antes havia tensão e desconfiança, agora havia sorrisos e olhares cúmplices. A família não era perfeita, nunca seria. Ainda havia momentos difíceis, discussões ocasionais, feridas antigas que às vezes se manifestavam em comentários mais ácidos. Mas havia também perdão, compreensão e, acima de tudo, a vontade genuína de permanecerem unidos. Maurício se levantou, erguendo sua taça. Gostaria de fazer um brinde, anunciou. Hoje faz exatamente 2 anos desde que tivemos aquele jantar que mudou tudo. Um silêncio constrangedor pairou brevemente, mas ele continuou. Poderia ter sido o fim da nossa família. Em vez disso, tornou-se um novo começo. E isso se deve principalmente a uma pessoa. Todos os olhares se voltaram para Isolina. Mãe, você poderia ter escolhido o caminho da amargura e da vingança. Tinha todos os motivos para isso. Em vez disso, escolheu o perdão e a reconciliação, não um perdão cego, mas um que exigiu responsabilidade e mudança. A lição que você nos ensinou mudou não apenas nossas vidas pessoais, mas também a forma como conduzimos os negócios da família. Clarice assentiu, erguendo sua própria taça. Graças a você, mãe, os fundos do tio Eduardo não apenas foram restaurados, mas ampliados. O centro comunitário que você criou aqui inspira projetos semelhantes que estamos desenvolvendo em Portugal. Seu exemplo nos mostrou que negócios e compaixão podem, e devem, caminhar juntos. Isolina sentiu lágrimas nos olhos. Eu apenas fiz o que Arnaldo teria feito. O que ele sempre me ensinou. Não, interrompeu surpreendentemente Débora. Você fez mais. Você me ofereceu uma segunda chance quando eu não merecia. Me mostrou que é possível recomeçar após o pior erro. É uma lição que levo comigo todos os dias, e que tentarei passar para Tiago. Dr. Tadeu pigarreou, emocionado. Se me permitem, gostaria de acrescentar algo. Em 50 anos de advocacia, presenciei inúmeras disputas familiares por herança. Na maioria dos casos, o resultado é a destruição completa dos laços familiares. O que vocês conseguiram aqui é excepcional. Transformaram uma crise em oportunidade de crescimento. Isolina serviu pessoalmente cada um dos presentes, como fazia todos os domingos. Quando chegou a Débora, houve um breve momento de reconhecimento entre as duas, um olhar que continha toda a história que haviam compartilhado, das piores mágoas à difícil reconciliação. Um prato cheio, disse Débora baixinho, quando Isolina colocou a refeição à sua frente. Não sei se mereço tanto. Não é sobre merecer, respondeu Isolina com suavidade. É sobre pertencer. E você, com todos os seus erros e acertos, pertence a esta família. Após o almoço, enquanto os outros conversavam animadamente na sala, Isolina foi até seu quarto buscar um presente que havia preparado. Ao passar pelo corredor, parou diante da fotografia de Arnaldo que mantinha na parede. Conseguimos, meu velho, sussurrou para o retrato sorridente do marido. Não foi fácil, nem perfeito, mas mantivemos a família unida, como você queria. De volta à sala, ela entregou a cada um pequenas caixas de madeira, réplicas da que Arnaldo lhe dera décadas antes. O que é isso, vovó? Perguntou Tiago, curioso, abrindo sua caixa para encontrar uma pequena chave dourada. Uma tradição que seu avô queria começar, explicou Isolina. Cada membro da família tem agora seu próprio cofre secreto, onde pode guardar o que considera mais precioso. A chave é sua responsabilidade. E onde estão esses cofres? Perguntou Maurício, examinando sua chave. Isso, respondeu Isolina com um sorriso enigmático. Cada um terá que descobrir por si mesmo. Era assim que Arnaldo queria, uma pequena caça ao tesouro familiar. Enquanto todos examinavam suas chaves com curiosidade, Isolina observava, satisfeita. A lição que ensinara a Débora, e a toda a família, não havia sido através de humilhação ou vingança,
mas sim pelo exemplo de dignidade, força e compaixão. Aquele prato vazio que receberá 2 anos atrás poderia ter envenenado seu coração com amargura. Em vez disso, tornará-se um lembrete de que, às vezes, é nos momentos de maior vazio que encontramos a força para preencher não apenas nossos próprios pratos, mas também os daqueles ao nosso redor, mesmo daqueles que nos feriram profundamente. Era uma lição que nenhum deles jamais esqueceria. Lá fora, o sol começava a se pôr sobre o jardim Sumaré, lançando uma luz dourada através das janelas da casa dos Almeida. A mesma casa que quase foi perdida, agora transformada em símbolo de renovação e esperança. Um lar onde pratos vazios se tornaram finalmente transbordantes de comida, amor e perdão.